Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me dessa semana, onde nós vamos estudar Isaías 50 até os 57. E o tema principal é sobre a expiação de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Há muitos capítulos e versículos importantes nessa designação, mas eu quero começar com Isaías 53, que fala detalhadamente sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem ela é muito importante para mim, eu memorizei ela alguns anos atrás. Essa nova edição da Bíblia que nós temos, ela mudou algumas palavras, claro, para melhor se adequar com os textos originais, mas eu tinha memorizado a versão antiga. Então, às vezes não é bem isso, então tenho que redecorar agora, mas vai ser um prazer poder memorizar essa passagem novamente. Essa passagem ela é tão importante que Abinadi, diante daqueles sacerdotes iníquos que queriam matá-lo, né, e aquele rei que cometia muitas iniquidades, ele foi inspirado a mencionar Isaías. E ele, então, cita essa passagem no livro de Mórmon. Você pode encontrar em Mosias 14. Vamos começar com uma apresentação sobre este lindo capítulo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha forma nem formosura. E olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado em padecimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, porém, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Da opressão e do julgamento foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte, ainda que nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Porém, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, verá a sua semente, e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
fruto do penoso trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos. Intercedeu pelos transgressores. Muito bem. Que acharam? Gostaram? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem que dá valor para nós levando o Evangelho de Jesus Cristo? Isso me lembra uma outra passagem que está aqui nessa designação. Deixa eu ver onde eu coloquei. São tantas escrituras bonitas. Fala que, por exemplo, versículo 10 do 52. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. A ocasião em que nós estamos, o momento da história em que nós vivemos, é maravilhoso. É o momento da restauração que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que inclusive é mencionado aqui por Isaías bastante. Neste momento, estar vivendo neste momento é uma grande bênção. Isaías diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o Deus reina. Que grande bênção é ser um instrumento nas mãos de Deus nesses últimos dias. Eu lembro quando era um missionário, tinha acabado de chegar no campo que eu havia sido designado. Isso foi lá no Paraná, na cidade de Pinhais. Estava lá com o meu companheiro, nós dois, novos na área, havíamos acabado de chegar. Ele tinha mais experiência na missão, evidentemente, era o meu treinador, mas estávamos novos. E eu lembro de andar nas ruas, muitas das quais não eram asfaltadas, e sentir dor no final do dia, até mesmo durante o dia, né? Aquelas ruas pareciam que tinham pedras pontiagudas, que a sola do meu pé não estava preparado para receber. E as bolhas que se formavam, elas não davam uma visão muito bonita. Dizer que meus pés eram formosos não seria uma descrição aceitável naquele momento. Apesar disso, eu continuei andando, os meus pés foram se fortalecendo e eu consegui levar a boa palavra de Deus naquela área, em todas as áreas que eu fui designado depois daquela na minha missão. E eu vim a entender que os pés formosos sobre o monte é algo muito mais do que ter o pé bonito, né? E passível de ser um modelo de meia ou de sapato, coisa assim. Na verdade, isso significa que essas pessoas que levam o Evangelho de Jesus Cristo com grande diligência, elas serão abençoadas por Deus, porque elas fizeram ouvir a salvação. Elas disseram: o teu Deus reina.
Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem dar crédito à nossa pregação. Elas não querem ouvir a mensagem que nós temos. Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar convidando as pessoas a virem a Cristo. E se elas não derem crédito, elas têm um arbítrio, né? Elas podem escolher, mas nossa missão tem que ser cumprida. Nós temos que proclamar o Evangelho. Nesses últimos dias também, uma voz de seus atalaias se ouvirá. Alçam a voz juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor tornar a trazer Sião. Temos a oportunidade na próxima semana estar ouvindo os atalaias de Deus, os profetas desses últimos dias, os servos escolhidos para anunciar a boa vontade de Deus. Nós precisamos dar ouvidos a eles e seguir os seus comandos. Eles são os líderes nesses últimos dias, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós ouvirmos eles, nós vamos exultar. Vai chegar um tempo, irmãos, e não está longe, em que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Essa é a segunda vinda do Salvador. Mas quando isso acontecer, para nós, ao menos, que procuramos proclamar as boas obras de Deus na terra, que Ele fez nesses últimos dias, vai ser um momento de grande alegria, júbilo. Isaías descreve isso dizendo assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exclama de prazer com alegre canto. Exulta, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas, afixa bem as tuas estacas. Estamos nessa época de coligação, onde a igreja está crescendo, as estacas estão se ampliando, e é um momento de alegria. Porque aparentemente Sião não tinha mais filhos, estava estéril, né? Estava sem filhos. E até tem uma passagem que diz: quem me deu estes, né? Mais são os filhos de Sião, porque o Senhor fez esse milagre nos últimos dias. Ele restaurou o Evangelho. Ele fez com que os seus filhos fossem instruídos nos caminhos dele, e todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Está no versículo 13 do 54. Eis que certamente se juntarão contra ti, porém não de minha parte. Quem se juntar contra ti cairá por causa de ti. Por mais que as pessoas nos persigam, por mais que elas não deem crédito à nossa pregação, nós vamos prosperar. Ninguém pode impedir a obra do Senhor nesses últimos dias. Quando nós vamos ler ainda sobre o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpretou, aquela pedra sem auxílio de mãos, que foi rolando e enchendo toda a terra e destruiu todos os outros reinos. Pois bem, esse reino é a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que vai encher toda a terra, eventualmente, na era milenar. Agora, quem dá crédito a essas coisas? Quem que ouve aqui? Sei que muitos de vocês que assistem dão crédito a essas coisas, amam o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos continuar proclamando o Evangelho. O Senhor, ele veio de uma terra que era desvalorizada, não é? De um povo que tinha sido aflito por muito tempo. E ele era desprezado, mais rejeitado entre homens, homens de dores, experimentado nos padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. É uma acusação muito forte, mas às vezes realmente nós não fazemos caso algum do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades, meus irmãos e irmãs. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e é por causa das pisaduras dele que nós somos sarados. Deixa eu convidar alguém para explicar sobre a doutrina da expiação de Jesus Cristo. O Elder Callister, ele serviu como presidente da escola dominical alguns anos atrás. Ele tem um livro chamado A Expiação Infinita, que eu fortemente recomendo para vocês. É maravilhoso e tem em português. Vamos ouvir o que ele falou sobre a expiação numa conferência geral passada. Nesta época do ano, nós particularmente nos regozijamos com a expiação do Salvador e refletimos sobre ela. É certamente a doutrina mais sublime, mais impactante e mais apaixonante que este mundo ou que este universo já conheceu. A que dá propósito e esperança para a nossa vida.
O que é então a expiação de Jesus Cristo? De certo modo, é uma espécie de acontecimentos divinos que teve início no jardim do Getsemane, continuou na cruz e culminou com a ressurreição do Salvador no sepulcro. Foi motivada por um amor incompreensível por cada um de nós. Foi necessário um ser que não tivesse pecados, que tivesse um poder infinito sobre os elementos, até mesmo sobre a morte, que possuísse uma capacidade ilimitada de sofrer as consequências por todos os nossos pecados e por todas as nossas enfermidades, e que de fato descesse abaixo de todas as coisas. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Essa foi sua expiação. Então, qual foi o propósito da expiação? Foi possibilitar que voltássemos à presença de Deus, que nos tornássemos semelhantes a Ele e recebêssemos a plenitude da alegria. Isso tornou possível superar 4 obstáculos. Primeiro, a morte física. Segundo, a morte espiritual causada por Adão e por nossos pecados. Terceiro, nossas aflições e enfermidades. Quarto, nossas fraquezas e imperfeições. Em resumo, a expiação do Salvador nos dá a vida pela morte, grinalda por cinza, cura pelo mal e perfeição por fraqueza. É o antídoto do céu para os obstáculos e para as dificuldades deste mundo. Na semana final do Salvador na mortalidade, ele disse: "No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Graças à expiação do Salvador, não há força externa, evento ou pessoa, nenhum pecado, morte ou divórcio, que possa nos impedir de alcançar a exaltação, contanto que guardemos os mandamentos de Deus. Com esse conhecimento, podemos prosseguir com bom ânimo e com absoluta certeza de que Deus está conosco nessa jornada celestial. Presto o meu testemunho de que a expiação do Salvador não é apenas infinita e abrangente, mas individual em aplicação, que não apenas nos ajuda a retornar à presença de Deus, mas nos capacita a nos tornarmos semelhantes a Ele, sendo esse o principal objetivo da expiação de Cristo. Peço meu testemunho com gratidão e certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, agora vocês sabem um pouco mais sobre a expiação. Eu convido vocês a assistirem o discurso dele completo, que eu vou deixar aí na referência para vocês. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados, dispersos, mas graças a Jesus Cristo e o seu convite, nós estamos no aprisco, seguros, vigiados pelo bom pastor. Jesus Cristo foi oprimido, afligido, porém não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. O sacrifício dele foi terrível, fisicamente terrível, mas o sacrifício emocional e espiritual foi ainda mais abrangente. Foi infinito. Não temos uma outra palavra para descrever. Nossa mente mortal não consegue compreender a profundidade do sacrifício dele. Mas o fato é que Jesus Cristo, ele sofreu por toda a obra criada por Deus e por todos os filhos de Deus que ainda vão nascer. Ele fez um sacrifício infinito e eterno para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos livrar do pecado, para que satisfazesse as exigências da justiça, para que fôssemos restituídos à presença de Deus, para que tivéssemos um julgamento justo, para que tivéssemos a chance de entrar na vida eterna. Mas para que eu não me perca nos muitos versículos que há para discutirmos nessa designação, vamos lá para Isaías 50, versículo 4, quando diz: "O Senhor Deus deu-me uma língua erudita." Realmente o Senhor Jesus Cristo tinha palavras que confundiam os sábios e instruídos, que fazia com que os maiores mestres de Israel ficassem quietos, observando e fazendo questões a ele. Já aos 12 anos de idade, o menino Jesus impressionava com sua sabedoria. "O Senhor me abriu os ouvidos e não fui rebelde e não me retirei para trás." O Senhor Jesus Cristo tem sido fiel desde antes do nascimento. Quando foi escolhido para ser o nosso Salvador, ele já era Deus. Isso porque ele nunca foi rebelde. Os mesmos princípios que Cristo seguiu para que se tornasse Deus, nós temos que seguir. A rebeldia, ou seja, a desobediência, é que faz com que nós paremos o nosso progresso eterno. Então nós não podemos ser rebeldes. Nós não podemos retroceder. Nós temos que dar ouvidos a toda a palavra que sai da boca de Deus. "As minhas costas dou aos que me ferem, a minha face aos que me arrancam os cabelos, e não escondo a minha face de opróbrios e de escarros." Antes de comentar essa passagem,
Deixa eu ler para vocês o versículo que está aqui em Isaías 54:5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, será chamado Deus de toda a terra. Olha os grandes títulos que são mostrados aqui. Criador, criou todas as coisas que existem nesse planeta, e planetas sem fim. Marido, porque ele fez convênio com a igreja, com os seus santos, ele que protege, que sustenta. Senhor dos exércitos, ele está à frente das companhias de Israel, ele está à frente das suas lutas diárias. O Santo de Israel, esse daqui talvez seja o título favorito de Isaías, que Nefe usa bastante também, porque ele ama Isaías. O Santo de Israel é aquele que fez convênio com Abraão, Isaque e Jacó, que fez com que eles se tornassem deuses e que quer também, através dos convênios que ele nos propõe, nos santificar. Ele é o Redentor. Ele nos livrou da morte física, todos vão ressuscitar, todos vão ter um corpo perfeito, da morte espiritual, o pecado, porque por meio do arrependimento nós podemos satisfazer as exigências da justiça e ele paga a dívida por nós, de tal modo que nos oferece misericórdia. Ele que nos salva. E ele também é chamado Deus de toda a terra, porque como eu falei para vocês, ele é o Criador, o Redentor, o Senhor de tudo e todos. E dia virá em que todos reconhecerão isso. São poderosos títulos. E algumas pessoas têm dificuldade de ligar esse Deus tão incrível e poderoso e sublime com o Deus que eu li para vocês, que sofre escárnios, que dá as costas aos que o ferem, que permite que os cabelos da sua cabeça sejam abruptamente arrancados e que não esconde a face de sofrer vergonhas e escárnios. Eu lembro daquele momento onde Jesus Cristo, depois de ter suado sangue por nossos pecados, se vê diante de uma turba que vem prendê-lo injustamente. Recebe o beijo de Judas, que era o sinal, para que identificasse quem era o Messias. E ele está lá, pronto para ser levado, injustamente julgado, espancado, crucificado, morto. E nesse momento, Pedro sai em defesa, corta a orelha do soldado, Cristo cura. E aí, o que me chama a atenção nisso é a atitude do Salvador dizendo: por que você está fazendo isso? Você não sabe que eu poderia invocar poderes, anjos, para vir aqui e resolver a situação? Eu sou aquele grandioso Deus do Velho Testamento. Vocês sabem disto. Eu tenho poder para fazer isso acabar agora mesmo. Mas existe uma razão. Porque eu preciso passar por isso. Vocês não sabem tudo agora. E a gente não sabe mesmo quais instruções o Senhor deu para os apóstolos naquele momento, mas o fato é que ele foi deixado sozinho. E Cristo foi levado e passou por tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras. Porque era necessário que ele passasse. Era necessário que ele realizasse esse sacrifício infinito e eterno. As minhas costas dou aos que me ferem. Era preciso, porque se esse sacrifício não fosse tão profundo, uma criatura tão pura não sofresse como se fosse a criatura mais iníqua e pervertida de todas, a justiça não podia ser satisfeita, a misericórdia não poderia ser oferecida. Era preciso que um semideus escolhesse passar por uma aflição tão grande, por nós, em nosso lugar, em nosso favor, se tornasse um mediador. E assim,
quando o julgamento viesse, ele pudesse dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eu sofri no lugar deles e eles cumprem os mandamentos que eu dei. Portanto, olha meu sangue e faz com que esse sangue pague pelos pecados deles. Agora, quem há entre vós que tema ao Senhor? E ouça a voz de seu servo. Quem entre vocês ouvem os profetas de Deus? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se em seu Deus, porque Ele é poderoso para salvar. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com as faíscas, andei entre as labaredas de vosso fogo e entre as faíscas que acendeste. Isso vos vem da minha mão, em tormento jazereis. Estava ontem com os meus pais numa caverna, né? A gente foi ver uma caverna e tem um momento em que a guia, ela apaga todas as luzes e fica uma escuridão total. Depois, ela acende uma pequena vela para demonstrar como os primeiros exploradores enxergavam a caverna. E essa passagem me lembra disso, porque algumas pessoas preferem andar com uma velinha bem pequenininha, uma luzinha que não dá para ver nada, em vez de andar na claridade, na luz do Senhor. Não vamos ser tolos, porque se nós procurarmos andar com nossa própria luz, fazendo as coisas da nossa própria maneira, nós vamos em tormentos padecer. Agora, se nós ouvirmos os servos de Deus, se nós confiarmos no Senhor, nós teremos a luz dele para nos guiar em nossa vida. Para mim, é uma questão de inteligência. É muito melhor confiar no Senhor e seguir seus mandamentos do que preferir jazer, do que preferir sofrer tormentos. Ouvimos vós, os que seguis a justiça e os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortados e para a caverna do poço onde foste cavados. Aí você pensa, não estou entendendo muito bem o que está dizendo aqui. Continua lendo, o próximo versículo vai esclarecer. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, chamei e abençoei e multipliquei. Então, quando fala para olhar o poço da onde fomos cavados, ou a rocha da onde fomos cortados, está falando para lembrarmos dos convênios que fizemos com Deus. Ele é a rocha, é a fonte do convênio. E Abraão e Sara são os nossos pais na fé. É sob o nome de Abraão, Isaque e Jacó que nós fazemos convênios, nós fazemos parte da família desses antigos patriarcas. E se nós nos lembrarmos dos nossos convênios, nós seremos abençoados. A ênfase que ele dá a Abraão aqui é muito importante. E ele diz que Abraão era só quando foi chamado. Ele era só, mas não era esquecido por Deus. Assim também nós, que às vezes nos sentimos abandonados, esquecidos, lembremos que Abraão, ele era só, mas foi chamado, abençoado e multiplicado, teve as bênçãos multiplicadas por Deus. Também vai acontecer conosco, irmãos e irmãs, se nós lembrarmos desses convênios e formos fiéis como Abraão foi, nós seremos multiplicados, receberemos bênçãos sem fim, a mesma de Abraão, Isaque e Jacó, que é a vida eterna. Perto está a minha justiça, disse Deus, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Mesmo os confins da terra, as ilhas mais remotas, receberão a bênção de Deus. Ele olha para todo o povo. E falando dessa época de coligação e restauração, onde a misericórdia de Deus vai ser proclamada e as pessoas vão ter oportunidade de dar crédito à nossa pregação, Isaías diz o seguinte: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Parece que ele está falando para nós, então, membros da igreja. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Às vezes a gente fica preocupado demais com as coisas desse mundo, né? E a gente não tem que se preocupar com essas coisas materiais, porque Deus nos deu muito mais. A traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como uma lã, mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta,
Veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta-te como nos dias passados, como nas gerações antigas. Porventura, és tu aquele que cortou os pedaços de Raabe, que feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho do fundo para o mar, para que passassem os remidos? Assim retornarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre sua cabeça, regozijo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Grande é essa mensagem para nós nos últimos dias, porque vai vir um dia em que nós não vamos mais lembrar daquele Deus que abriu o Mar Vermelho e fez com que os israelitas fugissem do Egito em segurança, em terra seca, e os guiou até a terra da promissão. Não, meus irmãos, embora essa história seja grandiosa, uma mais grandiosa vem quando o Senhor abriu uma passagem e realmente os dispersos de Israel começarem a se coligar. Isso está acontecendo já e vai acontecer cada vez mais. Nos últimos dias, as tribos perdidas voltarão. A restauração, ela está efetiva, está em andamento, e isso nos trará perpétua alegria sobre nossa cabeça. Você está dormindo enquanto essas coisas estão acontecendo? Você não está percebendo a grande obra que está se realizando? Então a mensagem desperta, desperta é mais direcionada a você. Acorda para a realidade das coisas que estão acontecendo. Muitas coisas ao nosso redor são passageiras. Elas não são realmente importantes. Mesmo aquelas que você considera de grande relevância, como perseguir uma carreira, tirar diplomas, conseguir juntar muitos bens, né, e prosperar financeiramente. Todas essas coisas, meus irmãos e irmãs, não são realmente importantes porque não têm um valor eterno. Não estou dizendo que você não tem que buscar elas, que você não tem que almejar melhorar de vida, que não tem que, enfim, fazer todas as outras coisas que são muito boas, mas o verdadeiro enfoque da sua vida tem que ser servir Jesus Cristo e anunciar o seu nome. Então desperta, desperta. Não estou dizendo para você ir na igreja somente, estou dizendo para você fazer mais, ir na igreja e servir, participar. Não estou dizendo para você ter uma atividade superficial, mas realmente se envolver na obra do Senhor nesses últimos dias. Porque retornarão os resgatados, virão a Sião com júbilo, e a alegria vai ser perpétua. Se você quiser participar dessa alegria, então é bom começar a fazer mais do que você está fazendo. Desperta, desperta, ó Jerusalém. Nesses grandes eventos dos últimos dias, aqui em Isaías 51, ele diz também: essas duas coisas te aconteceram. Ou seja, dá para entender melhor isso aqui com Apocalipse, com Doutrina e Convênios. 2 servos de Deus, profetas, serão enviados a Israel pouco antes da segunda vinda. Eles vão ministrar por um pouco mais de 3 anos. E aí Isaías pergunta: quem tem compaixão de ti? A assolação e a destruição e a fome e a espada, por que te consolarei? Então haverá tumulto, guerras e muito problema nesses últimos dias. De fato, uma grande guerra envolvendo todas as nações vai estar em curso, e a grande última batalha lá no Vale do Megido vai se dar. Os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas e de todos os caminhos, como boi montês na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão de Deus, de teu Deus. Para Israel não vai estar sendo muito bom, mas felizmente o Senhor vai sair em resgate de seu antigo e disperso povo. Pelo que agora ouve isso, ó oprimida e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleitará a causa de seu povo. Já pensou? Que maravilhoso! Nenhum filme de Hollywood conseguiu demonstrar ou conseguirá demonstrar a magnitude disso. Imagine o Senhor Jesus Cristo aparecendo para salvar o povo dele que está sendo aflito.
e lutando as batalhas de seu povo. Assim diz o Senhor Deus, o Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor. Nunca mais o beberá. A partir daquele momento, o povo dele vencerá. A partir daquele momento, o povo dele será liberto. Porém, poloei nas minhas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, baixa-te e passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como o chão, como o caminho aos viadantes. Não mais vão sofrer desse jeito. Agora, o próprio Deus vai lutar as batalhas deles e eles estarão libertos. Então, meus irmãos, diante desses grandes eventos que vão acontecer daqui a pouco, o convite de Isaías parece muito apropriado. Desperta, desperta-te, vesta-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Nós ficamos no cativeiro quando nós pecamos. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Como nós nos vestimos? Nos vestimos quando nós fazemos convênios com Deus. Quando nós prometemos a Deus guardar seus mandamentos, Ele nos promete dar o Espírito dEle e isso nos reveste com o manto da sua justiça. Nós passamos a entender melhor quem Ele é, quem nós somos, como a expiação ela pode ser aplicada dia a dia. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Mas vamos nos purificar. Retirai-vos, diz Isaías, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Nós levamos os vasos do Senhor, nós que recebemos o seu evangelho, nós que temos o sacerdócio, nós não podemos nos misturar com coisa imunda. Vamos sair do mundo, vamos evitar que essas coisas nos contaminem. Por que você está assistindo programas, shows ou séries que não estão no padrão do Senhor, que mostram coisas ruins, que fazem com que você toque coisa imunda? Vamos nos livrar disso. Purificai-vos os que levais o vaso do Senhor. E acho que nos motiva mais a cumprir os mandamentos do Senhor é entender o sacrifício expiatório dele. Na verdade, não acho que ninguém vai conseguir se envolver na obra desses últimos dias, a menos que tenha uma compreensão profunda sobre o que Jesus Cristo fez por mim e por você, pelo mundo. Como pasmaram muitos à vista de ti, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que os filhos dos homens. É o sacrifício de Jesus Cristo, a dor que ele sofreu, que faz com que sintamos mais motivação, porque ele trouxe a salvação, ele ofereceu um meio de escape. E quando nós contemplamos a dor e sofrimento que ele passou para nos conceder isso, nós temos essa energia renovada para levar o evangelho a toda parte. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não foi anunciado verão e aquilo que eles não ouviram entenderão. Vem então um grande capítulo 53. Eu gosto muito desse versículo 11, quando diz: o fruto do penoso trabalho de sua alma ele verá. Valeu a pena passar por todo esse sacrifício? Quando ele viu o fruto disso? Sim, valeu a pena, porque ele ficou satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele intercedeu por nós e ele está satisfeito por ter feito esse sacrifício infinito e eterno, por mais que tenha sido difícil. Ele diz: eu, Deus, o mais grandioso de todos, sofri essas coisas para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e desejasse não ter de beber da taça amarga.
Felizmente ele bebeu. Portanto, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exclama de prazer com alegre canto. Exulta, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Nós vivemos nessa época em que a igreja está crescendo de modo maravilhoso. Por isso o Senhor nos disse para continuar pregando o evangelho e afixando bem as nossas estacas. O Senhor diz, por um momento te deixei, porém com grande misericórdia te recolherei. Isso aconteceu na época da apostasia. Depois da dispensação do meridiano dos tempos, os apóstolos foram perseguidos, mortos, o evangelho foi tirado da terra. E esse é o momento em que a igreja foi para o deserto. Mas, com grande misericórdia, ele restaurou o evangelho nesses últimos dias. E ele disse ainda, porque isso será para mim como as águas de Noé. Quando jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Assim como não haverá mais dilúvio, assim também não haverá mais uma apostasia geral, onde o mundo vai ser mergulhado em trevas. A restauração não vai terminar numa apostasia como todas as outras dispensações do passado. Pelo contrário, vai terminar com o retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo. Todos os teus filhos, nos garante Deus, serão ensinados no Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Eu estava pensando sobre esse versículo, que é tema da primária, e eu estava lembrando hoje, quando eu estava preparando minha roupa para ir para a igreja, de como era o domingo de manhã na minha casa, quando todos estávamos morando juntos sobre o mesmo teto, Meus pais e os 6 filhos dele. E lembro que logo de manhã minha mãe já acordava e colocava hino da igreja, um volume bem alto para que nós acordássemos. E estávamos lá arrumando a roupa e só tinha um banheiro para 8 pessoas, então tinha que tomar banho, é minha vez agora e não sei o que, e toma e se troca, e aí vamos, estamos atrasados, eu vou, aí um de carro, aí outro ia a pé, aí outro ia de ônibus, porque não cabia todo mundo em um carro só, Ou meu pai muitas vezes tinha reunião na estaca, ele já estava cedo na igreja, ele voltava para nos buscar, para nos levar para a igreja, enfim, era uma dinâmica muito interessante que alguns de vocês têm em sua família quando é domingo de manhã, Principalmente quando as crianças são pequenas. E fica tudo isso, e hoje a casa mais quieta, mora apenas eu e meu irmão, Eu estava lembrando disso, de que todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Talvez esteja falando do milênio aqui, Isaías, Mas para mim, aquela ocasião em que nós estávamos juntos, em família, nos preparando para ir na igreja, já parecia um milênio. Porque o sentimento que tínhamos lá, de estarmos juntos, nos preparando para adorar o Senhor na igreja, trazia paz. Uma abundante paz, que se perpetua até hoje. Então, convido vocês que são pais a se esforçarem mais do que vocês já estão se esforçando, a ensinarem seus filhos os caminhos do Senhor, para que a paz deles possa ser abundante. O motivo pelo qual eu sinto tanta alegria em viver o Evangelho é porque o Senhor nos provê uma água viva. E ele diz em Isaías 55, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Então se você tem sede, sede de paz, sede de alegria, sede de verdade, vem. Vai ter algum requisito para você desfrutar das águas? O Senhor diz, os que não têm dinheiro, vinde comprai, comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho ou leite. É de graça. A palavra de Deus é de graça. As bênçãos do Evangelho são para todos. Você pode vir agora mesmo e receber essas bênçãos. Já que Isaías falou de dinheiro, ele dá um conselho aqui e eu quero trazer para vocês, quando diz, por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão, e o produto de vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Evidente, Isaías está falando simbolicamente sobre coisas espirituais aqui, mas o conselho dele se aplica para nós no dia a dia.
Por que nós gastamos dinheiro naquilo que não pode satisfazer? Por que nós investimos esforços naquilo que não é eterno? Será que você precisa ter 50 pares de sapato? Será que você precisa do carro mais novo? Será que precisa do computador mais moderno? Às vezes nós investimos dinheiro naquilo que não é importante. Você fala, não, mas eu trabalhei, o dinheiro é meu, eu faço o que quiser. Será que é essa atitude que o Senhor espera? Ou você podia estar poupando para dias mais difíceis que podem acontecer e nós não estamos esperando? Será que você pode ser generoso com seus bens e doar um pouco mais para a caridade, para ajudar os seus irmãos? Enfim, você tem que buscar a sabedoria do que fazer com os recursos que o Senhor te abençoou. Mas esse versículo, bem como outros das Escrituras, podem ser orientação para ti. Porque diz aqui, você está gastando dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, para atender suas necessidades básicas, você está indo além do que o Senhor exige. Os santos de Deus, eles devem ser modestos, eles devem ser generosos, eles devem se livrar das dívidas. Então, essas coisas devem nos orientar. Ouvi-me atentamente, pede o profeta. Outro conselho prático é aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque o Senhor tem um amor infinito por nós, demonstrado por sua expiação. Mas Ele não vai lutar para sempre conosco. Se nós persistimos em nossa rebeldia, uma hora Ele vai dizer, se é isso que você quer, tudo bem. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque se nós não atendermos ao Senhor enquanto Ele está perto, quando tivermos em dificuldade, nós vamos procurar o Senhor e Ele vai ser vagaroso, porque fomos vagarosos em procurá-lo. Essa lição está muito clara lá no meio do livro de Mórmon, no livro de Mosias, quando o povo de Lime, eles matam um profeta de Deus, né? Não vou colocar Lime na história, foi o pai dele, o rei Noé. Matou um profeta de Deus, fizeram muitas iniquidades e quando foram escravizados, começaram a clamar ao Senhor, né? Foram humilhados, começaram a se arrepender. Aí o Senhor disse, vocês foram vagarosos a me atender naquele tempo, vou ser vagaroso não atender vocês. Claro que o Senhor eventualmente acabou livrando eles, porque Ele tem misericórdia. Mas eles precisaram aprender certas lições por meio do sofrimento e dor, que não precisariam passar por aquilo caso tivessem atendido o Senhor. Uma das escrituras mais extraordinárias do livro de Isaías, e que você deve conhecer, é o que está no versículo 8 e 9 de Isaías 55. Diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero colocar um trecho de um vídeo em que essa lição ela é demonstrada. Vamos assistir. O elder Hugh B. Brown contou a história da compra de uma fazenda em más condições anos atrás. Ao limpar e consertar sua propriedade, ele se deparou com um pé de groselha que tinha crescido demais e não estava dando frutos. Ele o podou drasticamente, deixando-lhe apenas pequenos galhos. Então viu uma gota semelhante a uma lágrima brotando da ponta de cada um daqueles galhos podados, como se estivesse chorando, e pareceu-lhe dizer, como pôde fazer isso comigo? Estava tão grande e bonita, e agora você me reduziu a isto. Todas as plantas daqui vão olhar para mim com desprezo. Como pôde fazer isso comigo? Pensei que você fosse o jardineiro aqui. Olhe, pequeno arbusto, sou o jardineiro aqui e sei o que quero de você. Não quero que se torne uma árvore de frutas ou sombra. Quero que seja um pé de groselha. E algum dia, groselheira, quando estiver carregada de frutos, você vai dizer, obrigado, senhor jardineiro, por amar-me o bastante para podar-me. Anos depois, o elder Brown tinha possibilidade de ser promovido a general, mas apesar de estar qualificado, a promoção lhe foi negada, por ele ser mormon. Continuando sua história, o elder Brown lembrou, peguei o trem e voltei, sentindo-me arrasado e cheio de amargura na alma.
Quando cheguei a meu alojamento, joguei meu cap na cama, cerrei os punhos e agitei-os para o céu e disse: Deus, como pudeste fazer isso comigo? Eu fiz tudo ao meu alcance para qualificar-me. Como pudeste fazer isso comigo? Então ouvi uma voz, era minha própria voz, e ela dizia: Eu sou o jardineiro aqui. Sei o que eu quero que você faça. A amargura saiu de minha alma e caí de joelhos, ao lado da cama para pedir perdão por minha ingratidão. E agora, quase 50 anos depois, dirijo-me a ele e digo: Obrigado, senhor jardineiro, por podar-me, por amar-me o bastante para corrigir-me. Todos podemos alcançar as expectativas de Deus, independente de nossa capacidade e nossos talentos. Oremos para receber sua correção inspirada pelo amor. Assim também, meus irmãos, quando vocês estiverem passando por sofrimento, por dor, e perguntarem aos céus: por que eu, Senhor? Por que agora? Por que isso está acontecendo comigo? Lembrem dessa passagem. Os pensamentos de Deus não são os seus. Deus, ele conhece muito mais, ele sabe seu potencial e sabe o que você precisa passar para aprender certas lições que vão ter valor eterno e para merecer certas bênçãos. Confia no refinamento que ele te faz passar na fornalha da aflição, porque ele não quer que você seja um metal cheio de impureza, ele quer que você seja um ouro refinado para a vida eterna. Então, aguenta, ser paciente nas aflições e ele vai te abrir as portas que você nem imaginava que seriam abertas. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, porém regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não retornará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem vê. Acho tão lindo esses dois versículos, porque é uma analogia muito bonita, né? A chuva ela cai, a neve ela cai e ela não retorna, né? Mas ela vai regar a terra, ela vai fazer produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Então existe uma utilidade na chuva e na neve que caem, regam a terra e por fim vão se tornar em sustento para o homem. Assim também existe uma utilidade na palavra de Deus que sai da boca dele. Nunca volta vazia. A palavra de Deus produz salvação. Por isso, águas vivas, né? Elas produzem mais vida. A palavra de Deus, ela vem no seu coração e ela faz com que você produza obras boas. Nunca volta vazia. E isso me faz lembrar que nunca é em vão compartilhar seu testemunho, ou uma escritura, ou cantar um hino. Às vezes você faz uma visita para alguém e aquela pessoa, ela é rebelde, ela não quer ouvir, ela não quer escutar, ela não dá atenção, ou entra por aqui e sai por ali, às vezes para um filho adolescente, às vezes para o seu marido ou esposa, mas nunca é em vão, nunca volta sozinha. Com o tempo, aquela sementinha vai frutificar. Então continua se esforçando, continua proclamando a verdade, porque um dia o milagre vai acontecer. Vamos para o 56, que diz o seguinte: não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartou o Senhor do meu povo, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardaram os meus sábados e escolhem aquilo que me agrado e abraçam o meu convênio. Também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que a de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para o amarem, o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu convênio, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei da minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lucas, não entendi nada do que você leu. Aqui eu estou no Isaías 56, do 3 a 7.
Não tem problema que você não entendeu. Isaías é um pouco difícil mesmo. Mas quando eu li esses versículos, eu pensei em duas coisas. A primeira delas está lá o versículo 4 e 5 especialmente. Assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. O eunuco podia ser considerado um servo, um escravo, que não tinha os órgãos reprodutivos, ou que era castrado, ou que, enfim, não podia ter família. Ele tinha que se dedicar a servir o seu senhor, o seu rei, e era aquilo, né? A gente vê vários eunucos aqui nas escrituras mencionados. E o Senhor Jesus Cristo, ele falou uma vez dos eunucos, dizendo assim, alguns que são eunucos por causa do nascimento, né? Realmente, tem pessoas que não podem ter filhos, tem pessoas que têm atração por outros do mesmo sexo e não visualizam um casamento eterno à maneira do Senhor, um homem, uma mulher e uma família. Há pessoas que morrem cedo, sem oportunidade de casar, há outros que têm deficiência física, mental e não conseguem um relacionamento. Enfim, quando eu leio o eunuco aqui, eu faço a mesma interpretação que o Senhor ele fez lá no Novo Testamento, dizendo que alguns são eunucos pelo reino dos céus. Eles preferem manter a lei da castidade e a manter os seus padrões do que se unir a pessoas que não têm os mesmos valores, ou se eles têm algumas das dificuldades que os impede de casar, mas se mantêm fiéis, como diz aqui, se guardarem os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, abraçam o meu convênio. Então, se as pessoas que têm atração por outras do mesmo sexo, que não conseguem casar por alguma deficiência física, mental, social, que simplesmente não acham um parceiro, né? Não acha alguém que tem os mesmos valores, padrão, às vezes até acha, mas a outra pessoa não é atraída por você e vice-versa. Então, alguma coisa aconteceu que você é um eunuco, né? Um servo do Deus Altíssimo que por algum motivo não tem oportunidade de criar uma família eterna, de ter as experiências que eu estava contando para você, que minha família tinha domingo de manhã. Eu sei que pode ser solitário, pode ser só. Você pode se sentir como Abraão, né? Sozinho. Mas lembra o que o Senhor fez para Abraão e lembra o que ele fará com você. Olha, também lhe darei na minha casa. Você sabe quem está falando aqui, né? Quem está falando é Deus. Então está dizendo, eu lhe darei na minha casa, na casa de Deus, dentro dos meus muros, um lugar e um nome. Melhor do que de filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Então, se você não tem a oportunidade de constituir sua família agora, melhor do que constituir sua família agora é ser fiel ao Senhor, porque um dia Ele vai te dar uma família eterna. Ele vai te dar um lugar e um nome. E Ele está dizendo isso, é o próprio Deus que está prometendo. Então continua sendo fiel. Mesmo que as pessoas zombem, mesmo que as pessoas não entendam, e mesmo que você sofra grande pressão e solidão por essa condição de eunuco, continua sendo fiel. A segunda lição que eu vejo aqui é essa: e os filhos dos estrangeiros que chegarem ao Senhor para o servirem, e para o amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, e todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu convênio, também levantarei ao meu santo monte, e o alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. O que ele está dizendo aqui é que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. Lembra que quando você se batizou na igreja, você deixou de ser um estrangeiro, um forasteiro, e por mais que seja um pouco difícil no começo, alguns nomes, alguns costumes dos membros da igreja, você faz parte do povo dele. E o povo de Deus é todos os povos, não é um único povo, todo mundo. Então você que veio de uma outra cultura, uma outra tradição, uma outra família, e às vezes sente um pouco um peixe fora da água no começo, né? Não, você faz parte do reino de Deus. Os filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor e fizerem convênio com Ele, serão chamados povo dele e também vão receber as bênçãos
como se filhos do convênio fossem, né? Como se tivessem vindo literalmente da família de Abraão, Isaac e Jacó. Não importa se você é adotado ou filho literal, se você fizer os convênios com Deus, mesmo que chamaram de estrangeiro, você vai ser lembrado e vai estar na casa dele, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E é essa época maravilhosa que nós vivemos, uma época de coligação. Há um versículo bem interessante que está aqui em Isaías 57:4, que diz o seguinte: de que fazeis o vosso passatempo? É uma acusação para o povo daquela época, mas para nós também nesses últimos dias. O que vocês estão fazendo no seu passatempo? Estão brincando com o quê? Contra quem alargais a vossa boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente de falsidade? O que está falando essa escritura? Bom, para ter uma noção disso, a gente tem que olhar o versículo anterior. Porém, chegai-vos aqui, vós, os filhos da goreira, semente de adultério e de prostituição. Então, Isaías não está falando simplesmente de abrir a boca para proferir palavras que são maliciosas, falar coisas ruins, né, que podem destruir, como o Tiago fala lá. A língua ela pode provocar um grande mal, um incêndio, destruindo relacionamentos, destruindo pessoas e condenando a alma. Mas não está falando da boca, das palavras que saem da boca, mas está falando do que o adúltero e aquele que comete prostituição fazem. Abre a boca, isso como passatempo, como diversão, e coloca a língua para fora. Existe um certo tipo de beijo que é apenas entre homem e mulher legalmente casados, né? O beijo, ele pode ser uma demonstração de afeto em relacionamentos de namoro, mas o beijo, ele também pode levar a certos sentimentos, a certas ações que vão fazer com que você quebre a lei da castidade. Esse tipo de coisa nos faz ser filhos da transgressão e semente da falsidade. Então, temos que tomar muito cuidado. Aos jovens que começam os namorinhos, a sair um com o outro, nós temos que lembrá-los dos padrões de castidade. Aos jovens adultos, que já se sentem mais confiantes e que já não estão saindo tanto em grupo, mas saindo em pares, né? Nós temos que lembrar, e isso serve para mim que sou solteiro, e para todas as pessoas, né? Porque também fala aqui do adúltero, ou seja, aquele que é casado, que existem limites estabelecidos pelo Senhor. E eu não vou aqui estipular regras do que é limite ou não. Cada um de nós pode saber isso pelo Espírito de Deus. Nós podemos conversar um com o outro, né? Com as pessoas que estamos saindo, seja namorada, seja noiva, seja casada, descobrir como que a pessoa se sente mais à vontade. E mesmo que os dois se sintam à vontade com determinada coisa, nós temos que ver se o Senhor, o Espírito de Deus, se sente à vontade com aquilo, tá certo? Sei que é um tema delicado, não vou me aprofundar nisso, mas é interessante que quando Isaías está falando sobre expiação, sobre convênio, sobre paz, ele diz que esse tipo de pecado, o pecado sexual, ele é uma coisa que pode destruir o nosso regozijo, pode destruir a nossa paz. E nesses últimos dias nós vemos muito dessas coisas. Felizmente, há consolo. Mesmo que nós tenhamos procedido mal no passado, o Senhor pode nos perdoar. Olha o que fala em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, se nós formos humildes e nos arrependermos, o Senhor estará conosco. É interessante essa passagem, porque fala que o Senhor, ele habita na eternidade, né? Trono de glória. Isaías viu em Isaías 6 o trono de Deus, ficou morrendo de medo até que a expiação de Jesus Cristo teve efeito na vida dele e ele pôde contemplar com confiança o Senhor e cumprir a missão dele. Mas, apesar do Senhor habitar nas alturas, ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Então, para mim isso é maravilhoso. Que o Senhor esteja no seu trono de graça, mas ao mesmo tempo esteja ao meu lado. Se nós formos contritos, Ele vai estar conosco. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz.
Está em Isaías 57, 21. Um curto versículo, com uma verdade fundamental, que nós temos que ter em mente. Os ímpios não têm paz. Não adianta, por mais que você tenha momentos de diversão, nunca você vai ter paz, a verdadeira paz. Pode estar quieto, pode não ter conflito aparente, mas dentro de você não há paz, a menos que guarde os mandamentos e aplique o sangue expiatório do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, obrigado por terem assistido esse vídeo. É o vídeo número 200 do Vem Segue-me. Eu gostaria que vocês marcassem aí nos comentários toda vez que você viu escrita a palavra expiação nesse vídeo. O que vocês vão fazer então? Você vai colocar aí, a palavra expiação apareceu no minuto tal. Vamos ver quem consegue fazer isso. Também quero ouvir os comentários de vocês sobre essa aula, os versículos que vocês gostaram, que te deram força, alguma experiência que vocês tenham relacionada aos temas que nós tratamos aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. O comentário de vocês é o salário para mim. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu muitas vezes não consigo responder, mas eu dou coraçãozinho porque eu amo saber como esses vídeos têm ajudado vocês e também aprender com vocês pelas coisas que vocês me ensinam. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor desse mundo. Na próxima semana, nós teremos uma conferência geral. Isso significa que teremos a oportunidade de ouvir os atalaias de Deus. Isaías falou sobre eles, dizendo: uma voz dos teus atalaias se ouve. Testifico para vocês que hoje nós temos a oportunidade de ouvir a voz dos atalaias, que o Senhor desnudou o seu braço sobre todas as nações, que nós podemos ver a sua salvação. Convido vocês a assistirem todas as sessões da Conferência Geral e aprenderem com os profetas de Deus. Sei que vai ser uma bênção. A sua compreensão do sacrifício expiatório de Jesus Cristo vai ampliar e você vai ver maneiras práticas de colocar os ensinamentos de Cristo na sua vida para que você possa ter sempre paz. Em nome de Jesus Cristo, amém.